Musa! Bu ihanete nasıl ortak olursun? Kardeşim sana ihanet etmedi. O evin Neva Hanım söyledi bana. Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Orun e Ira trouxeram Ali para o hospital e estão esperando no corredor a saída dos exames. Mas nenhum deles fala um com o outro, apenas vagam pelo corredor. Ira não quer mais ver o rosto de Orun de qualquer maneira. Mas mesmo no corredor os seus caminhos levam um ao outro. Eles sempre ficam cara a cara. Depois, Ira olha nos olhos de Orun com uma expressão vazia. Aí a enfermeira chega e diz que o médico está ligando para você. Orun e Ira usam o elevador a caminho do consultório médico. Ira e Orun de repente alcançam o botão do elevador. Então o elevador chega e eles entram. Orun e Ira também não conversam aqui. Mas isso não vai durar muito. Porque Orun pergunta a Ira por que você não está com ele. Eu digo Ciangir, porque você não está com ele. Ira não responde e olha para Orun. Depois, Ira diz que não discutirá isso com você. O que aconteceu com Orun? Você perdeu a empolgação? Não é bom não ser reservado? Ele pergunta, você foi à França em busca de novas emoções? Quando Ira ouve isso, ela bate nele, dizendo que ninguém fala assim comigo. Orun segura seus braços e a encosta no elevador. Ira está muito zangado. Orun foi realmente uma vergonha. Ele está literalmente falando contra a honra de Ira. Ira diz a ele para esquecer. Orun e Ira fizeram contato visual e perceberam o quanto estavam apaixonados um pelo outro. Ambos se lembram da promessa que fizeram um ao outro. Mas Ira diz para me deixar. Orun diz, você não pode me enganar com um comportamento tão honroso. Ira diz a ele para deixar isso como está. Orun deixa Ira quando eles chegam ao chão onde irão pousar. Depois que Orun saiu do elevador, Ira ficou sem fogo. Ele estava com muito medo. Ele diz a si mesmo apenas por ali. Depois que o médico examina os exames, eles dizem para continuarem com tudo o que aconteceu na vida de Ali. Porque Ali começou a melhorar, diz ele. Orun pergunta, as drogas não podem ter algum efeito sobre ele? O médico diz que a recuperação dele em tão pouco tempo não pode ser atribuída aos medicamentos. O moral é muito bom nessa doença. Passar um tempo com ele é muito bom nessa doença. Depois que Orun e Ira saem do consultório médico, eles pensam no que fazer porque Orun não quer ir lá. Ira também não quer ficar lá. Ira está pronta para fazer qualquer coisa por Ali. Ao chegarem na mansão, Ira vai até o quarto de Ali para cuidar dele. Ira deita Ali no peito e acaricia seus cabelos, mandando-o dormir. Ali pergunta a ele, o médico disse mesmo que eu estava bem? Ira diz que sim, tudo ficará bem. Ali pergunta a ele, vai ficar tudo bem? Mas Ira finge não ouvir as palavras e dá o remédio a Ali. Depois de tomar o remédio, Ali pergunta a Ira se tudo ficará bem. Ira diz a ele que um dia tudo vai melhorar. O tempo é sempre como um remédio, sempre flui para frente, nunca para trás. É por isso que ele coloca Ali na cama e arruma o travesseiro, dizendo que algumas coisas nunca mudam. Ira está muito triste. Ele se lembra do que Orun disse e de suas boas lembranças. Ira fica feliz pensando nas boas lembranças com Orun. Mas Orun não cumpriu nenhuma das promessas que lhe fez. No primeiro obstáculo, ele não quis ver Ira novamente. Ira não quer mais pensar nisso. Ele sai do quarto de Ali. Sabendo que Orun está em seu escritório, ele olha para a porta para pedir contas. Porque Orun disse palavras muito duras para ele no hospital. Ira começou a ficar com raiva ao pensar nisso. Depois, ele disse para si mesmo, eu não merecia nenhuma dessas palavras. Ele diz que não tem o direito de falar assim comigo e vai até o quarto de Orun. Priya vê Ira entrando no quarto de Orun. Quando Orun vê Ira na sua frente, ele diz, o que você pensa que está fazendo? Saia. Mas Ira não sai e tranca a porta do quarto.
Ira diz a ele que há algo que você insiste em entender e que não me ouviu esse tempo todo. Você vai ouvir agora. As palavras saem tão facilmente. Honestamente, você estava prestes a se casar comigo. Como pôde dizer essas coisas? Ele diz: diga-me de quem sou e quem você é. Oron diz a ele que sou responsável por todos os problemas. Você sabe quem você é? Ele diz que você é a pessoa que enfiou a adaga da traição nas minhas costas. Ira disse a Oron: gostaria que você nunca tivesse me encontrado. Não importa mais, eu não te reconheço. Também não me conheça, não fale comigo, só estou aqui pela Ali. Não voltaria para esta mansão se o mundo desabasse. Ele diz que sairá daqui quando recuperar a saúde. Quando Oron ouve as palavras de Ira, ele vai até Ira e olha nos olhos dela. Se você estava tão chateado com ele, ele diz que você deveria ter ido à casa que ele arranjou para você com antecedência. Ira diz que casa. Oron chama de casa para onde você vai depois da mansão. Ira sai da sala dizendo: o que há de errado com aquela casa, a casa arranjada por um conhecido de Musa. Porque estou explicando isso para você. Você pode acreditar no que quiser, de qualquer maneira. Depois que Ira sai da sala, Oron diz que você ainda está mentindo. Priam, por outro lado, viu Ira entrar no quarto de Oron e conta tudo isso para Neva. Nessa hora, Afif vai até eles. Priam, eu estava contando a ela sobre Ira. Ele diz que entrou no quarto de Oron. No Neva sabemos que a senhora Afif é sensível a esta questão. Ele diz para não cansar seu lindo cérebro com essas questões. Enquanto eles conversam lá, Ira sai furioso. Ira está muito zangado. Oron disse palavras muito duras para ele. Ele nunca me conheceu sozinho e eu nunca o conheci. A palavra acabou. Acabou o respeito, acabou tudo. Ele diz que não há como voltar atrás agora, você não está lá para mim. Nesse momento, Sevket vai até Ira e diz a ela que a Fifa está esperando por ele na sala. Oron começa a pensar no que Ira disse. Mas Oron merecia isso. Porque ele disse palavrões para Ira. Ira mostrou uma reação muito justificada aqui. Mas Oron ainda está com raiva. Ele diz para si mesmo: me traia e depois venha falar comigo. Ira foi ao quarto de Afif. Afif pergunta-lhe qual é a verdadeira razão de estar aqui. Ira diz a ele que estou aqui por Ali. Afif diz a ele que você está aqui apenas por causa de Ali. Não fale com Oron, você falará comigo de agora em diante. Ele diz que você não entrará no quarto de Oron de agora em diante. Ira fica muito brava ao ouvir isso e diz: acho que você terminou. Nada acontecerá novamente depois disso. Ele sai do quarto de Afif, dizendo que não há nada nem ninguém que me interesse nesta mansão, exceto Ali. Enquanto isso, Oron espera por Yavuz em seu quarto. Yavuz diz a ele que tem novas informações sobre a casa onde Ira ficou pela última vez e lhe dá um documento. A pessoa que entra em contato com aquela casa é Musa, sua funcionária. Ele diz que sabia que aquela casa era de Ciangir e que eles conheceriam Iranin. Quando Oron ouve isso, ele não sabe o que dizer ou fazer. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.